Olá, povo de Deus! Hoje teremos a nossa escola dominical e trataremos de um assunto muito importante que é pouco compreendido por muitos e que tem dividido a Igreja de Cristo ao redor do mundo. Hoje vamos falar de livre-arbítrio. Quando eu falo sobre essa divisão, estou falando de um lado arminianos e do outro os calvinistas. E para nós iniciarmos a lição, eu quero ler o texto que está em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, que dizem assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse texto, ele nos mostra algo muito interessante e importante. Os nossos primeiros pais, eles foram criados com livre-arbítrio, porque eles foram criados sem pecado e eles podiam escolher permanecer nesse estado, no estado de impecabilidade. Mas eles também foram dotados de vontade, no sentido de que essa vontade também poderia ser utilizada para o mal. Eles poderiam escolher pecar. E foi exatamente o que eles fizeram. Eles escolheram pecar. E aí, quando isso acontece, esse estado de livre-arbítrio deixa de existir e aí não há mais a menor possibilidade do ser humano utilizar este nível de vontade. A vontade humana existe. O ser humano tem vontade, ele tem volição. Ele pode, por sua cobiça, contrariar a lei de Deus. Deus sanciona uma lei, mas ele contraria. A isto nós chamamos de livre agência, porque o homem ele não foi programado, mas ele foi dotado de vontade. Só que essa vontade, a livre agência, ela é extremamente limitada pelo pecado. É o pecado que limita a vontade do ser humano. Bem, para nós entendermos isso, nós vamos ler aqui o que os nossos símbolos de fé falam acerca deste assunto. E eu gostaria de ler os artigos 1 e 2, porque eles estão interligados, e eles dizem assim: Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade que ela nem é forçada para o bem ou para o mal. Nem a isso é determinada por qualquer necessidade absoluta de sua natureza. E o artigo 2 diz assim: O homem, em seu estado de inocência, tinha a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas mudavelmente, de sorte que pudesse cair dessa liberdade e desse poder. Perceberam? O que os nossos símbolos de fé estão dizendo é exatamente o que a Escritura Sagrada nos mostra. O homem, ele foi criado livre. Ele foi criado livre para escolher entre pecar e não pecar. Mas, como a Escritura Sagrada nos diz, eles caíram. E por causa disso, essa vontade, denominada de livre-arbítrio, ela deixou de existir. Então foi a queda que retirou do homem esta possibilidade. É isso que diz o artigo 3º do capítulo 9 da nossa confissão. Diz assim: O homem, ao cair no estado de pecado, perdeu inteiramente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação, de sorte que um homem natural, inteiramente avesso a esse bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Vejam, o que o nosso símbolo de fé está dizendo é aquilo que nós conhecemos como depravação total. Quando o pecado entra e o homem se torna ímpio diante do Senhor, ele se torna morto, ele morre. E quando ele morre, ele se torna incapaz de por si mesmo se aproximar de Deus. Não é o homem que aceita Jesus. Não é o homem que opta ou escolhe a Jesus. Ele não tem essa capacidade. Ele não tem como se achegar a Deus. E
ressalto, o homem ele não tem nada em si que venha fazer com que ele se aproxime do Senhor. Veja só o que diz o artigo 4º da nossa confissão de fé. Quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, ele o liberta de sua natural escravidão ao pecado e somente pela sua graça o habilita a querer e a fazer com toda liberdade o que é espiritualmente bom. Mas isso de tal modo que, por causa da corrupção ainda nele existente, o pecador não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. Vamos entender isso aqui. O homem tinha livre-arbítrio, ele era impecável, ele não tinha pecado, mas ele escolheu pecar. No momento em que ele escolhe pecar, ele morre. E aí ele perde completamente, como ímpio, qualquer desejo de estar com Deus, e não somente isso, mas capacidade para se aproximar dele. Ele está morto. Não há como acontecer essa aproximação. É como se nós achássemos que um morto, eu me refiro a um morto físico, ele pudesse ter capacidade de se levantar e fazer algo. Não, não tem. Ele está completamente tomado pelo pecado. Ele está em seus pecados. Ele é escravo do pecado. E tudo que ele faz é corrupção diante do Senhor. Você pode dizer, mas e os gestos, as atitudes amorosas que o ser humano tem? Por exemplo, uma mãe ímpia, ela é capaz de amar o seu filho, ou uma pessoa é capaz de ajudar alguém que está necessitado. Veja, isso daí é manifestação dos atributos comunicáveis de Deus. Mas isto não faz deste homem aceitável ao Senhor. Ele pode ter essa atitude horizontal, mas na vertical ele sempre será depravado, ele sempre será um poço de imundícia, ele será desprezível. Não há nada no homem, nada que aponte para a salvação. Não há nada no homem em si que faça com que Deus queira salvá-lo. Ele é todo pecado. Então, por isso, o ímpio, ele é escravo do pecado. Mas quando existe a conversão, quando Deus alcança essa pessoa, e é Deus quem vai ao encontro dele e o alcança em Cristo Jesus, o que nós temos aí? Nós temos a regeneração. E aí este homem que era escravo do pecado, ele agora regenerado, deixa de ser escravo do pecado, e aí ele pode realizar atos benéficos para o Senhor. Vamos dar alguns exemplos. O crente, ele é capaz de ter a sua oração aceita por Deus. O crente é capaz de ler a Escritura Sagrada, ler a lei de Deus e entendê-la. O crente, ele é capaz de prestar um culto solene ao Senhor juntamente com os irmãos. E tudo isto se torna aceitável diante de Deus. Mas tudo isso por causa da obra de Cristo Jesus. Porque Cristo, que foi um homem perfeito e não pecou, mesmo sendo tentado, e ele é considerado como o segundo Adão que veio a essa terra, ele permaneceu santo. Então, em Cristo, nós temos esta capacidade. Mas ela não é plena, porque ainda somos pecadores. Ainda temos pecado. Infelizmente, ainda temos a tendência para o mal. Todavia, esta tendência, ela não nos acusa, no sentido de que, como os ímpios que são escravos do pecado, não têm nenhuma saída. Nós temos. Nós nos arrependemos. Esse arrependimento genuíno, veja, não é remorso. Remorso está no nível horizontal, assim como aquelas atitudes que eu disse, da mãe com o bebê, a pessoa que ajuda o próximo, etc. Está na horizontal. Mas aqui temos que pensar na vertical, do homem para com Deus, não do homem para com o homem, do homem para com Deus. O homem para com o homem, ele sente apenas remorso. O homem para com Deus, ele tem arrependimento. E isto tudo
esta capacidade de também fazer o bem, de agradar ao Senhor Deus, tudo isso só é possível por causa do Espírito de Cristo, o Espírito de Deus Pai, o Espírito Santo que habita em nós. É por isso que os nossos atos, que estão em consonância com a lei de Deus, são aceitos pelo Senhor, porque são dirigidos pelo Espírito Santo. É aquilo que o Espírito Santo produz em nós pela obra de Cristo. Estão lembrados lá de Gálatas, quando fala da luta entre a nossa carne e o Espírito? É isso. O ímpio não tem o Espírito Santo, ele só tem carne. Nós não. Temos a nossa carne, ela continua, mas temos também o Espírito Santo do Senhor. Por isso somos quebrantados diante da palavra de Deus, somos edificados pela lei do Senhor, nós amamos a Cristo, nós entendemos acerca daquilo que foi revelado sobre o reino de Deus. Então é por isso que nós não somos mais escravos do pecado. Nós agora somos escravos de Cristo. Nós não estamos mais em nossos pecados. Nós estamos em Cristo Jesus. E quando estamos em Cristo Jesus, Deus Pai nos vê em seu Filho bendito. Por isso, somos aceitos. Por isso, nós podemos sim pedir perdão do nosso pecado e sermos totalmente purificados e ficarmos totalmente puros. Infelizmente, até a prática do próximo pecado. Mas até lá, estamos puros diante do Senhor, obviamente, pela obra de Cristo Jesus. E aí nós encontramos o 5º artigo, que vai trazer uma notícia muito boa. Diz o seguinte: é no estado de glória que a vontade do homem se torna perfeita e imutavelmente livre somente para o bem. Lá na eternidade, nós não pecaremos mais. E toda a nossa vontade, ela vai convergir para o bem. Ah, mas significa dizer então que lá no céu nós teremos livre-arbítrio? Não. Não teremos livre-arbítrio. Nós continuaremos a possuir livre agência, como nós vimos na Escritura Sagrada e nos nossos símbolos de fé como interpretação da lei de Deus. Nós não poderemos mais pecar. É aquele velho adágio. Os nossos pais antes da queda podiam não pecar. Após a queda, nós não podemos não pecar. E lá na glória, não poderemos pecar. Este, obviamente, é o significado. É por isso que não somos mais escravos do pecado, somos escravos de Cristo. Então, nesse sentido, podemos compreender a vida do crente e sermos gratos ao Senhor pela obra de Cristo Jesus. Isto só foi possível, como eu disse, por causa de Cristo Jesus. Então, vejam, livre-arbítrio não existe mais. Nem Deus, nem o Senhor Deus possui livre-arbítrio. Porque o Senhor Deus, ele não pode tudo. O Senhor Deus não é dotado de uma liberdade absoluta. Não. E por que isso? Veja, o Senhor Deus, ele não pode pecar. O Senhor Deus, ele não tenta ninguém. O Senhor Deus não pode negar o seu nome. O Senhor Deus não pode descair da sua santidade absoluta. Então, ele não tem livre-arbítrio. Ele tem livre agência, como eu e você, que somos crentes. Então, nesse aspecto, que o nosso coração, ele agradeça a Cristo por esta obra maravilhosa, entendendo que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, caíram da graça. Mas o segundo Adão veio e permaneceu fiel. E nele somos arrancados com mão poderosa das garras do pecado e nos tornamos filhos de Deus. Deixamos de ser escravos do pecado e nos tornamos escravos de Cristo. Vamos aqui refletir sobre alguns tópicos
daquilo que nós vimos. Então nós vimos primeiro que Deus criou o ser humano livre. Adão e Eva, eles tinham liberdade para pecar ou não pecar. Mas a queda anulou o poder de vontade do ser humano quanto a qualquer bem espiritual. Então vimos que a queda destruiu esta situação do homem. Mas vimos também que a graça restaura parcialmente a liberdade do ser humano. Então, parcialmente, nós temos a possibilidade de uma vida de santidade, embora ainda sejamos pecadores. É por isso que a vontade humana precisa ser submetida à direção do Espírito Santo de Cristo, Espírito Santo de Deus Pai. É aquilo, no nosso interior temos o Espírito de Deus e temos a nossa carne. Então nós temos que lutar muito para que a nossa carne se submeta ao Espírito Santo. É como Paulo diz, nós crucificamos a nossa carne com o seu desejo, a sua vontade. Então por isso devemos lutar. Gálatas nos dá uma visão bastante clara com relação a isto. E somente na glória a vontade do ser humano será plena e livre para o bem. Ela não será plena e livre como foi com Adão e Eva, onde eles podiam optar também pelo mal. No nosso caso, nós seremos plenamente livres para todo o bem. E graças ao Senhor Deus, não teremos mais poder para pecar. E aí eu gostaria de trazer algumas perguntas para que refletíssemos sobre esse tema. Primeiro, o homem foi criado com liberdade de escolha entre o bem e o mal? Nos referimos a Adão e Eva. Segundo, qual foi o efeito da queda sobre a capacidade e liberdade de escolha do homem? Terceiro, com a conversão, o livre-arbítrio é inteiramente restaurado no homem? Pense nisso para responder. Quarta, por causa da influência da velha natureza corrompida, como o crente deve administrar a sua vontade? Quinto e último, quando a vontade do homem voltará a ser plena e livre apenas para o bem. E aí poderíamos refletir nos seguintes pontos. A conversão é a expressão da vontade humana ou resultado da vontade de Deus? Porque entender sobre livre-arbítrio e livre agência e entender sobre a depravação total e absoluta do ímpio, nós temos como responder a esta pergunta. É o homem que se converte? É ele que aceita Jesus? É ele que toma a iniciativa? Jesus está passivo, chamando as pessoas à salvação, e o homem é o ativo, ele que decide? Nós sabemos que não é pelas obras, mas devemos refletir mais profundamente sobre isso. E segundo, por que o crente precisa submeter a sua vida à direção do Espírito Santo? Porque não podemos satisfazer aos desejos da carne, mas nos submeter ao Espírito de Cristo. E aí eu gostaria de fazer a leitura, como a nossa lição hoje ela é bastante rápida, eu gostaria de fazer a leitura das perguntas 17 a 23 do nosso Catecismo Maior, para entendermos. Vejamos. Como criou Deus o homem? Resposta. Depois de ter feito todas as demais criaturas, Deus criou o homem macho e fêmea, formou-o do pó, e a mulher da costela do homem, dotou-os de alma vivente, racional e imortal. Fê-los conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e poder para a cumprir com o domínio sobre as criaturas, contudo, sujeitos a cair. Temos aí o livre-arbítrio. Pergunta 20. Qual foi a providência de Deus para com o homem no estado em que ele foi criado? Resposta. A providência de Deus para com o homem no estado em que ele foi criado consistiu em colocá-lo no paraíso, designando-o para o cultivar, dando-lhe liberdade para comer do fruto da terra, pondo as criaturas sob o seu domínio e ordenando o matrimônio para o seu auxílio, em conceder-lhe comunhão com Deus, instituindo o dia de descanso,
entrando em um pacto de vida com Ele, sob a condição de obediência pessoal, perfeita e perpétua, da qual a árvore da vida era um penhor, e proibindo-lhe comer da árvore da ciência do bem e do mal, sob pena de morte. Pergunta 21. Continuou o homem no estado em que Deus o criou no princípio? Resposta. Nossos primeiros pais, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, pela tentação de Satanás, transgrediram o mandamento de Deus, comendo do fruto proibido, e por isso caíram do estado de inocência em que foram criados. Pergunta 22. Caiu todo o gênero humano na primeira transgressão? Resposta. O pacto, sendo feito com Adão, como representante, não era para si somente, mas para toda a sua posteridade, todo o gênero humano, descendendo dele por geração ordinária, pecou nele e caiu com ele na primeira transgressão. Pergunta 23. A que estado ficou reduzido o gênero humano por essa queda? Resposta. Essa queda reduziu o gênero humano a um estado de pecado e miséria. Portanto, encontramos aqui toda essa trajetória da criação até a queda. É por isso que o Senhor Deus providenciou Cristo, seu Filho amado, Senhor da nossa vida, para nos resgatar e nele, em Cristo Jesus, nos receber e nos aceitar. Que isso gere no nosso coração amor e alegria pelo nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe.